Kaique é sondado por clube europeu. Grêmio oficializa proposta por Wallace. Matheus Pereira é eleito pelo quarto jogo seguido melhor em campo. E números de Fabrício Bruno impressiona na sequência positiva do Cruzeiro. Tudo isso você acompanha a partir de agora comigo, Henrique Nezer, junto com você. Peça fundamental para a estabilidade da defesa do Cruzeiro nesse último mês, Fabrício Bruno tem sido um dos pilares da transformação do Cruzeiro sob o comando do Léo Jardim. Só para se ter uma ideia, nos últimos 6 jogos, Fabrício Bruno não foi driblado nenhuma vez. E no jogo de ontem contra o Vila Nova pela Copa do Brasil, de 42 passes, Fabrício Bruno acertou 35. Afastou 8 vezes o perigo na área do Cruzeiro e nesses últimos jogos, ele ter jogado bem como ele está jogando, lhe rendeu até uma convocação aí na pré-lista do novo técnico da seleção. Fabrício Bruno custou ao Cruzeiro 44 milhões de reais. E nesse ano ele atuou 22 vezes e todas as vezes dessas 22 ele foi titular. Então assim, uma baita de uma contratação. Ele junto com o Vidalba ali, você vê que o time deu liga, a zaga tá firme, passa segurança, né, pra gente que tá em casa. Tá certo que o Cássio também retomou o bom futebol, tá pegando tudo. Ontem no jogo contra o Vila Nova, o Cássio não espalmou nenhuma bola. Tudo que chutava ele pegou firme, isso mostra a confiança dele. E aí você tem ali o Fabrício Bruno junto com o Vidalba, você tem o Cássio. Mas não podemos esquecer, né, dos laterais, porque ontem não jogou o Fagner, mas você tem o Kaique e o Fagner dando uma segurança ali quando fecha esse time. Por isso que o Cruzeiro não tem tomado gol. O Cruzeiro nesses últimos 8 jogos, que tá com essa invencibilidade, fez 15 gols e tomou só 3. Isso você vê a força do sistema defensivo do Cruzeiro e passa por esses números do Fabrício Bruno, que além de ser um baita zagueiro, ajuda muito nos passes. Você vê aí, ó, de 42 passes ele acertou 35. Isso interfere diretamente aí na saída de bola do Cruzeiro. Então uma baita contratação. E o Cruzeiro agora, nessa negociação com o Valentim Gomes, quero ver o que o Léo Jardim vai armar. Porque você tem o Fabrício Bruno, você tem o Vidalba, você tem o Jonathan Jesus, que entrou muito bem ontem, você tem o Marcelo, você tem o João Marcelo, que tá voltando, né, de lesão, e ainda vai entrar o Valentim Gomes. Gamarra, na minha opinião, acho que vai voltar aí, o contrato dele tá acabando. Então você tem esses zagueiros, quero ver o que o professor vai arrumar. Ele já disse, né, que não tem titular para ele, que quer todo mundo na mesma sequência, mas pensa nesses zagueiros, 5 zagueiros que o Cruzeiro tem e todos aí, ó, top, prateleira de cima do futebol brasileiro. Criticado por parte da torcida por falta de protagonismo em alguns jogos, Matheus Pereira vem apresentando evolução a cada partida. Só para se ter uma ideia, nos últimos 4 jogos, ele teve a maior nota do soft score contra o Flamengo, contra o Atlético, contra o Sport e no jogo de ontem contra o Vila Nova. Mais uma vez, os números de Matheus Pereira são surpreendentes. Ele deu 6 passes decisivos, é aquele, né, que você bota aí pro jogador fazer o gol, deixar na cara do gol, chance clara de gol. Ele deu 6 passes, o Cruzeiro acabou desperdiçando, não fez os gols, mas se tivesse feito era 6 assistências ontem. Passe decisivo, ele deu 6. Cobrou o escanteio que o Jonathan Jesus fez o gol. Você vê que ele dá o tapa, o Jonathan Jesus antecipa e faz o gol. Então assim, o Cruzeiro que peca muito nessa questão de cobrança de escanteio, sempre aquele negócio de ficar tocando bola ali, né, e depois cruzando na área. Não, ontem ele bateu com excelência, Jonathan Jesus caprichou e fez o gol. Tá aí mais uma coisa que o Léo Jardim vai precisar nessa janela, né, de transferência agora, é prestar atenção em jogadores que têm uma altura relevante, porque o Cruzeiro contra o Atlético teve 15 escanteios. O único que cabeceou a bola, que quase fez o gol, foi o Vidalba. Então o Cruzeiro precisa prestar atenção nessa questão de bolas aéreas, porque ajuda o time tanto na parte ofensiva. No jogo contra o Atlético era um jogo que poderia ter sido decidido ali naqueles escanteios, e na parte defensiva também. Quando o Léo Jardim chegou no Cruzeiro, o primeiro sinal que ele fez foi: precisamos contratar atletas com uma estatura um pouco maior, porque o Cruzeiro ali, no bom popular, só tem baixinho. Foi por isso que o Léo Jardim chegou a insistir com o Wallace logo lá no início, porque a ideia dele, que o Wallace tinha estatura boa, poderia ajudar na marcação aí com bolas aéreas. Só que o Wallace acabou que não ajudou nem em bola aérea, nem em bola no chão e nada. E já que nós estamos falando de Wallace, o Grêmio oficializou a proposta para levar, né, ele lá para o Rio Grande do Sul. Mas a proposta, o Cruzeiro já foi ali, já cortou, foi na alta. Por quê? Porque o Cruzeiro gastou aí, né, cerca de 40 milhões de reais no Wallace, e a proposta que o Grêmio fez pro Cruzeiro foi: empresta o Wallace pra gente, que a gente ajuda a pagar metade do salário.
Ou seja, nem o salário todo vai pagar não, quer que o Cruzeiro empresta e ainda racha o salário com ele. Aí o Cruzeiro não é bobo, né? Já falou que não, e agora vai aguardar o time gaúcho fazer uma nova proposta pelo Wallace. Lembrando que a janela começa agora em junho, e é bom o Grêmio aí ficar esperto, né? Porque assim, tá achando que o Cruzeiro aqui tem bobo? Não. Faz uma proposta direito, o Cruzeiro precisa, né, reaver um pouco desse dinheiro, investiu no jogador, ele ficou um ano aqui dentro e não deu retorno. Tá certo que, sim, pode ser que ele vá pro time gaúcho e renda. Foi assim com o Wesley. O Wesley saiu do Cruzeiro, não estava rendendo nada no Cruzeiro, chegou no Inter, começou a render no Inter, hoje está até sendo questionado lá. Mas aí são outras situações, né? Rendeu aí um ano lá no Inter para depois começar a ter a reclamação dele. Então pode ser, né, que o Wallace vá pro Grêmio e consiga executar um bom futebol, porque o cara não é ruim de bola. Lá fora ele foi eleito aí o rei de roubadas de bola, era um cara bom defensivamente, sabia sair jogando com a bola, só que infelizmente com a camisa do Cruzeiro não mostrou a que veio. Então tomara que ele vá pro Grêmio mesmo, seja feliz lá e que o Cruzeiro faça um contrato só de ida, né? Não tenha volta, porque aqui no Cruzeiro definitivamente o Wallace não conseguiu jogar bola. E o Kaique, que agora está sendo sondado pelo Benfica. De acordo com foi divulgado pela imprensa, o Real Madrid está de olho lá no lateral esquerdo do Benfica, Álvaro Carreira. Parece que o Real está disposto a pagar 300 milhões de reais para tirar, né, esse lateral esquerdo do Benfica, e o time português, como plano B, tá pensando no Kaique nosso aqui. Não sei se você lembra, né? O Benfica tá acompanhando o Kaique desde 2023, tá ali sondando o staff do jogador, por isso que o Cruzeiro foi lá e prolongou o contrato do Kaique. Agora eu espero, né, que o Cruzeiro tenha, assim, feito uma multa rescisória grande com o Kaique, porque se caso ele demonstrar interesse, o Benfica chegar com dinheiro, o Cruzeiro não pode fazer nada. Então espero que esse contrato esteja bem amarrado para o Cruzeiro não vender jogador a preço de banana, igual tem sido aí nos últimos anos. Qualquer um chega aqui no Cruzeiro, vai lá, busca o menino da base, faz a contratação e depois você vê vendendo aí fora aí por milhares, milhões de dólares. Então se o Benfica quer o Kaique, que chegue, conversa, pague, que eu não sei o valor ainda, né? Não foi falado nenhum tipo de valor sobre essa transação que pode acontecer entre Cruzeiro, Benfica e Kaique, mas se tiver algum valor, espero que o Cruzeiro tenha feito ali uma multa contratual muito boa, porque o Kaique é novo, é um cara que pode contribuir muito aqui com o Cruzeiro. Hoje a gente tem o Cauã na lateral esquerda também, que tá pedindo passagem, mas ainda tá verde, né? Precisa amadurecer muito. O Kaique, por exemplo, né, foi ganhar espaço aí depois que o Marlon foi embora, porque se você parar pra pensar, há 2, 3 meses atrás, o Kaique ainda tava na reserva e o professor Léo Jardim cogitando colocar o Vidalba na lateral esquerda. E aí você vê que depois que o Marlon foi embora, a autoestima do Kaique melhorou, ele pegou a sequência de resultados positivos e vem mostrando aí a cada jogo que ele tem total condição de ser titular do Cruzeiro por essa temporada e outra e outra. Por quê? Porque é um cara novo. Então se o Benfica quer ele, que sente, converse, pague pro Cruzeiro o que realmente ele vale. Não vai sair daqui com preço de banana não. E se você chegou até aqui, segue o canal para você ficar por dentro de tudo que acontece com a Raposa.